Fala galera, tudo bem? Eu sou o Vander, professor de Física aqui da Oficina do Estudante, e a nossa aula de hoje é sobre circuitos simples. Vamos à tela, mas agora a vinheta. Tudo bem, gente? Primeira aula de hoje, aula 1, sobre circuitos simples. Na verdade, a minha ideia aqui não é dar teoria para vocês, e tentar mostrar a teoria dentro de um circuito. Imagine algo desse jeito aqui, meus queridos. Eu tenho um circuito onde eu tenho dois ramos, duas malhas, né? A primeira malha de baixo e mais uma malha em cima. Uma coisa importante aqui. Vander, o que ele quer que eu descubra? Eu já falo já. Uma coisa importante. Olha uma chave aqui, ó. A chave K. O que acontece com ela? Ela é um interruptor. Quando eu desligo, como está aqui, significa que aquela parte do circuito que está nessa chave não tem corrente elétrica. Eu vou explicar melhor daqui a pouco. E se eu fechar essa chave? Aquela parte entra no circuito e, portanto, nela tem corrente elétrica. Ela funciona como um interruptor, uma tomada ali para ligar e desligar uma lâmpada. Então, naquele interruptor eu posso desligar ou ligar. Quando eu desligo, a lâmpada apaga porque eu abro o circuito. Quando eu ligo, a lâmpada acende porque eu ligo o circuito. Se isso aqui fosse uma lâmpada, nessa posição ela estaria desligada. Se eu fechar essa chave, a lâmpada aqui estaria ligada. Então a pergunta aqui do circuito é, baseado nele, quais são as correntes com a chave K aberta e com a chave K fechada? Uma coisa importante você tem que lembrar, e aqui a teoria. O que é isso aqui, Vander? Isso aqui é um medidor, é um amperímetro. É ele que vai medir a corrente elétrica que passa aqui por baixo. Aliás, uma pergunta importante aqui. Para que lado a corrente vai andar aqui? Horário ou anti-horário? Eu vou virar para vocês verem uma coisa importante. Veja que aqui temos uma bateria, uma DDP. Uma bateria ideal, não tem resistor interno. Portanto, aqui eu tenho mais, a barra maior, e menos, a barra menor. Você deve ter visto em suas aulas já que a corrente elétrica convencional sai do mais e vai para o menos. Portanto, a corrente elétrica segue esse caminho aqui, ó, do mais para o menos. Eu vou chamá-la de corrente elétrica I. Então a pergunta desse exercício é, dessa minha amostra de uma teoria é, qual é a corrente medida aqui com aquela chave K aberta e com ela fechada? Primeiro, portanto, vamos fazer com a chave aberta. Então, se eu colocar a chave aberta, o que vai acontecer, meus queridos e minhas queridas? Com aquela chave K aberta, é como se os 20 ohms não participassem do circuito. Então, mentalmente, apague essa parte. Não está ligado aqui. É como se eu viesse aqui, crianças, e desligasse aqui, ó. É como se aqui não tivesse os dois fios ligando aqueles 20 ohms ao resto do circuito. Portanto, vai acontecer o que aqui? Eu vou ter essa corrente passando por esse 20 ohms e por esse 5. Então, o que acontece com 20 ohms e com 5? Os dois aqui estarão ligados em série. Porque você se lembra que S de série, eu somo as resistências. Portanto, 20 com 5 vai dar um resistor equivalente de quanto? 25. Vander, como é que é isso mesmo? Você tem que lembrar que quando eu tenho resistores em série, imagine com a minha mão aqui, ó, dois carinhas em série, um ligado atrás do outro, a corrente que passa em um é a mesma que passa no outro. Portanto, série é isso. O que é uma ligação em série? A corrente é a mesma. O que é uma ligação em paralelo? Que a corrente se divide por duas partes. Então, o 20 e o 5 estarão em série. Como é que eu calculo a corrente? Eu vou usar o que já aprenderam, que é a primeira lei de Ohm. O U é a resistência equivalente vezes a corrente. Qual que é o U que temos aqui? 105 volts. Qual que é o equivalente do 20 com o 5? 25. E eu quero a corrente elétrica. Quanto vai dar essa corrente? Se você dividir 105 por 25, isso aqui vai dar 4,2 amperes. Portanto, passam 4,2 amperes da direita para a esquerda, sobe esse fio, passa pelo 20, passa pelo 5, desce por aqui, voltando para lá, no sentido horário. Segunda pergunta, e se eu colocar agora, crianças, a chave fechada? Se eu fechar a chave, o que vai acontecer? Vamos voltar aqui.
Se você fechar aquela chave, o que é fechar a chave? Se você ligar essa chave, se ela for conectada aqui, esse pedaço do circuito volta a ser ligado. Portanto, o 20 agora participa do circuito. Como é que você faz agora? Temos um problema aqui. Eu não posso mais dizer que agora o 20 com o 5 estão ligados em série. Mas por que não mesmo que eu não posso fazer isso? Eu vou apagar para que vocês vejam. O que vai acontecer com a corrente agora, que vai vir do positivo da bateria? Vai subir, vai chegar até aqui. Quando chegar nesse nó, olha o que vai acontecer. Um pedacinho da corrente vai subir e outro pedacinho da corrente vai passar por baixo. Portanto, nesse ponto eu tenho nó. Então aqui eu tenho dois resistores ligados em paralelo. Então, para eu achar essa corrente, tem que fazer um novo U é igual a R. O U é o mesmo. Mas e o novo R? Esse 20 com esse 20 agora estão em paralelo. Primeiro você tem que fazer o paralelo desses dois. Então a primeira coisa de tudo a se fazer aqui é fazer o paralelo desse 20 com esse 20. E aí o aluno sempre esquece. Lembra que S de série. Por que deu 25 aqui aquela hora? Porque eu somei o 20 com o 5. Está em série, S eu somo. E quando está em paralelo, P de paralelo, tem uma dica para isso. P de paralelo, você faz o produto pela soma. Como assim, Wander? Você pega o produto dos dois, portanto, 20 vezes 20, pela soma dos dois, portanto, 20 mais 20. Essa é a maneira fácil de fazer o paralelo de dois resistores. Wander, mas tem um truque mais importante aqui. Tem, já falo já. Quanto vai dar essa conta? 20 com 20 vai dar 400. 20 mais 20 vai dar 40. E, portanto, esses dois juntos vai dar quanto? 10 ohms. Então é como se eu retirasse esses dois caras e colocasse no lugar dos dois 10 ohms. Wander, qual é a segunda maneira de fazer essa conta sem muito estresse? Tem que lembrar que quando eu tenho dois caras iguais em paralelo, eu posso fazer a metade de um deles. E aí você pode extrapolar para N resistores. Vou explicar. Se forem dois caras iguais, em paralelo, um paralelo com o outro, você faz o quê? Pega o valor de 1 e divide por 2. Explico. 20 com 20 são iguais? São. Estão em paralelo? Estão. Faz o quê? Pega o valor de 1 e divide por 2. 20 por 2, 10. Se fossem 3 caras iguais, se divide por 3. 4 caras iguais, divide por 4. Suponha que tenha 20, 20, 20 e 20. 4 caras em paralelo. Se for fazer isso aqui, demora. Você faz o quê? São iguais. Está em paralelo? Você pega o valor de 1 e divide por 4. Em outras palavras, se forem N caras iguais, você pega o valor de 1 e divide por N, pelo número de caras que tem ali. Um parênteses aqui. Na Unicamp uma vez caiu assim, ó, 100 resistores iguais de 100 ohms. Caramba, tudo em paralelo. Se você fosse fazer essa conta para os 100 caras, tem que fazer de 2 em 2. Ia demorar um ano. São 100 caras iguais. Todos em paralelo, o valor de 100, quanto vai dar o equivalente? 1. Você pega 100, que é o valor de um deles, e divide pelo número de caras. Sacaram? Espero que tenham lembrado disso. Portanto, 20 com 20 é lógico que dá 10. E se fosse 5 com 5? 2,5. 3 com 3? 1,5. 50 com 50? 25. É fácil fazer. Se forem 3 iguais, valendo 9. 9, 9, 9. Vai dar 3. 9 por 3 dá 3. Se fosse 3 iguais e 12. 12, 12 e 12. Divide por 3 vai dar 4. Você tira esses 12 e coloca 4 no lugar. Sacou? Para finalizar aqui, como vai dar essa conta? De novo, o U é igual a resistência equivalente vezes o novo I. Qual que é o antigo U? Os mesmos 105. Qual que é o novo equivalente agora? O que você faz aqui, Wander? No lugar desses dois, sobrou 10. Mas falta aquele 5. O que você faz com esse 10 e com aquele 5? Eles estão em série. Por que estão em série? Mentalmente, tira esses dois caras. Olha as minhas duas mãos. Faz valer um só. O que vai acontecer com esse cara que vale 10 em relação àquele? Eles vão estar ligados em série. Você soma quanto dá 10 com mais 5?
15. Isso aqui é a corrente. A corrente aqui vai dar 105 por 15, que vai dar 7 amperes. Perceba uma coisa interessante nesse circuito para a gente finalizar. Quando eu tinha só 2 resistores, olha que engraçado o que eu vou dizer. E o aluno se perde aí. Quando eu tinha o 20 e o 5, a corrente deu 4,2. Eu acrescentei um resistor e a corrente subiu. O que vai contra o pensamento, né? Quanto mais resistência, menor a corrente. Mas percebam que ainda isso vale aqui. Quando você tenha 25, você tinha 25 ohms. Quando você acrescentou aquele 20, não ficou mais resistência. Você está acrescentando 20, mas no total ela passa de 25 para 15. Olha que engraçado. Está acrescentando um resistor, mas a resistência cai no final. Se a resistência cai, a corrente aumenta. Menor resistência, maior corrente. Tudo bem? Crianças, espero que tenham entendido esse exercício e que ele sirva para que você entenda também a teoria de como é que se faz um circuitinho simples de série paralela. Um abraço para todo mundo. Não se esqueçam de curtir o nosso canal. Estejam presentes lá. E é um prazer estar aqui com vocês. Valeu, galera. Até mais. Obrigado.